Bom, as células, gente, a célula neoplásica, ela tem um objetivo na vida dela. E o objetivo dela é ter células filhas, assim como os outros micro-organismos, porque olha só, os micro-organismos, por exemplo, uma bactéria, ela entra dentro do nosso organismo, o objetivo dela é conseguir nutrientes para ter célula filha. Protozoário é a mesma coisa, os eumintos, que são os vermes, a mesma coisa. Nós, né, para garantir a sobrevivência da espécie, nós temos que ter filhos e garantir a sobrevivência da espécie no planeta. A célula cancerígena também. A célula cancerígena também tem esse objetivo de ter células filhas. A divisão celular como um todo, ela é dividida em duas fases. Teoricamente é errado a gente chamar ela de mitose. A divisão celular, ela é separada em intérfase e mitose. Então a mitose é um processo da divisão celular. E essas células, elas fazem um processo de divisão celular muito descontrolado. O DNA dela tem mutação e elas fazem esse processo de divisão celular até por sinalização autócrina. Elas não esperam alguém mandar a molécula sinal para elas se dividirem. Elas mesmas mandam molécula sinal para elas. Uma célula manda molécula sinal para ela, querida, vamos dividir. Entende? Então, assim, deram um nome, uma classificação. Nós temos as células neoplásicas diferenciadas e indiferenciadas. Esse termo ele fica um pouco confuso se a gente não entender a origem do termo. Porque é o seguinte, célula diferenciada, ou seja, célula mais diferenciada, são as células neoplásicas benignas. Células menos diferenciadas, ou seja, células indiferenciadas, são células malignas, consideradas malignas. Prof, qual que é a diferença de benigna para maligna? Maligna faz metástase, ou seja, sai de um órgão original e vai para outro. Como, prof? É o que é a corrente sanguínea. Eu vou explicar. Ela faz metástase, elas são metastáticas. Ela faz metástase. Tá? Nossa senhora, tá difícil. Metástase. Não sei nem quem eu tinha escrito originalmente. Então, quando a gente pensa nesse termo, diferenciada e indiferenciada, alguns discentes ficam meio confusos com a história. É só a gente ver na origem da palavra o que é diferenciada. Quando a gente tem uma célula tronco, que ela vai ter células filhas, o processo é chamado de diferenciação. Por que diferenciação? A ideia é que essas células sejam mais parecidas possível com a célula mãe. Diferenciação, apesar desse termo, né, você pensa, mas é diferente. O termo é diferenciação. Diferenciação significa que as células filhas, elas devem ser o mais parecidas possíveis com a célula tronco, ou seja, elas são células filhas diferenciadas. Elas não são exatamente iguais às células tronco, mas elas são o mais parecidas possível, elas herdam as características necessárias. Então, se eu falo que as células benignas, elas são mais diferenciadas, significa que elas são mais parecidas com o órgão de origem. Então, vamos pensar aqui, ó. Se é um hepatócito, mais parecidas. Se é um hepatócito, ou seja, uma célula lá do baço. Se essa célula do baço, ela virou uma célula tumoral, quando essa aqui é a tumoral, quando ela tiver célula filha, ou se ela é uma célula neoplásica, né? Se ela é uma célula neoplásica, ela teve erro lá no ciclo celular. Ela teve erro no processo de apoptose, ou seja, teve um erro no ciclo celular e ela não conseguiu fazer a apoptose. Se ela é benigna, a célula filha, se é benigna, ela é o mais parecida possível com a célula de origem. Ou seja, ela é mais diferenciada. Quando a célula é maligna, essa célula, ela sofre uma alteração muito maior. Vocês vão ver essas alterações. Isso significa que ela é menos diferenciada.
Ou seja, ela é menos parecida com a célula original. Entende? A célula filha, ela vai ser uma célula filha de origem do hepatócito, só que ela vai ser um pouco mais diferente, ela vai herdar umas características diferentes. Características como, por exemplo, expressar, se essa aqui tumoral expressava 2 proteínas diferentes, essa aqui vai expressar 3. Ela é diferente da célula mãe. Então, significa que as indiferenciadas ou menos diferenciadas, elas são malignas, ou seja, elas são menos parecidas com aquele órgão de origem, com aquela célula que mutou, com aquela a célula original, beleza? É esse o termo. Quando a gente fala de célula benigna e célula maligna, aqui nós temos os nomes de tumores. Olha só, vamos mexer com essa classificação aqui. Quando eu falo que uma célula é benigna, é uma neoplasia benigna, significa que não tem metástase. Se ela começou no fígado, lá no hepatócito, ela vai ficar no fígado. Tá aqui o fígado, daí começou aqui um processo tumoral. Uma célula, durante o ciclo celular, ela teve algum erro, teve célula filha e vai crescendo aqui, ela vai tendo célula filha e vai crescendo aquela massa tumoral. Só que fica aqui, restrito. Quando ela é maligna, significa que se eu tenho um tumor lá no fígado e ele é maligno, significa que essas células... Lembra quando a gente estudou, quando vocês viram em biologia celular, junção celular? Existem algumas conexões entre as células do nosso tecido. Existem algumas ligações por meio de proteínas de uma célula para outra, é como se a gente ficasse de mãos dadas. Nos tecidos, o que mantém um tecido, o formato daquele tecido, você olhar, se vê as células juntinhas, são essas ligações. Tem ligações fortes, tem ligações mais fracas, depende do órgão. A célula tumoral, tanto benigna quanto maligna, ela tem uma característica, ela perde essas junções. Só que a maligna, ela perde tanto essas junções, gente, ela não tem adesão nenhuma de uma célula com a outra, do tecido normal. Vamos imaginar, ela é originária do fígado, ela tinha que ter essas conexões, ela perde, ela não produz essas proteínas na membrana para que tenha essas conexões. Aí, olha só, se eu tô aqui, tá aqui o fígado, aí aqui tem a corrente sanguínea, né? Se essas, eu coloquei elas juntinhas, prof, elas ficam juntinhas, sim, elas ficam juntinhas, mas elas perdem aquela ligação forte original. Ficam juntinhas porque é um amontoado. Se essa coleguinha aqui não tá ligada nessa colega, né? Se elas não estão ligadas, ela pode se desprender e cair na corrente sanguínea e ir para outro órgão. Prof, qual? Olha só. As células neoplásicas, elas têm, cada tumor tem a tendência de ir para um tecido específico. Por exemplo, tumor mamário, tanto na cadela, na gata, quanto na mulher, a tendência é fazer metástase no pulmão. Porém, depende de cada tumor, mas depende também, por exemplo, do órgão. O órgão, ele precisa ter um ambiente ali. Eu vou explicar para vocês o que é esse ambiente. Porque, olha só, quando essa célula sai do fígado e cai na corrente sanguínea e vai para outro órgão, vamos pensar aqui o pulmão. Ela vai ter que se instalar aqui. Ela vai ter que montar a casinha dela. Ela vai ter que montar a casinha, ela vai ter que ter célula filha. E o que elas fazem? Elas fazem uma angiogênese. Elas formam novos vasos sanguíneos. Elas têm a capacidade de estimular a formação de novos vasos sanguíneos para que esses vasos sanguíneos possam nutri-las, literalmente trazer nutriente para elas. Então, é como se fosse assim, você tá lá no acampamento, aí você tá lá na beira do rio lá, você monta o acampamento de sua família, você põe lá 5 barraquinhas. Tá lá, 5 barraquinhas lá de sua família, vocês montaram lá,
estilo índio. Aí, de repente, vem a célula tumoral, ou seja, chega um pessoal de fora e fala assim, não, nós gostamos aqui, ó, eu quero acampar aqui. E instala a barraca lá no meio. Só que vocês já têm um sistema, vocês já fizeram um sistema aqui, ó, puxaram mangueira lá com a água lá do rio, não, o acampamento tá chique, hein? Né? Cada um já criou um sistema aqui, ó, a sua própria cozinha. Como elas não vão usar a sua cozinha, o que é mais fácil? Elas criam um próprio sistema para elas, de alimentação. Então, elas criam novos vasos sanguíneos para que esses vasos sanguíneos tragam nutrientes para nutri-las. Por quê? Porque os outros vasos sanguíneos já estão com as suas funções, ele já tem aquelas célulazinhas ali para nutrir. Elas não são bobas. Ao invés delas virem aqui desfrutar da sua cozinha, ela fala, não, vou fazer uma para mim, ué, para quê? Eu vou aqui, não, vai me dar trabalho. Eu vou criar novas. Ok. Geralmente tem, elas vão precisar de um órgão que tenha um sistema vascularizado bom, rico, né? Mas também existe uma questão, muitos tumores, eles fazem metástase para o pulmão, porque quando cai na corrente sanguínea, o primeiro local que vai, né, no sistema circulatório é o pulmão. Exceto, se a gente pensar na circulação, aquelas células do intestino, né, porque as células, se cair ali na corrente sanguínea, que irriga o intestino, do intestino vai direto para o fígado. Mas, então assim, é variável, depende do tumor, depende para onde essa célula ela vai, dependendo do local desse tumor. Alguns tumores não se sabem explicar por quê. Alguns tumores, por exemplo, que tem facilidade, se você pensar na corrente sanguínea, que tem órgãos que são extremamente vascularizados, que às vezes num animal ele geralmente dá 3 lugares de metástase, 3 órgãos diferentes, às vezes em outro animal não, vai dar em 2 lugares diferentes. E não vai dar naquele terceiro. Entende isso? Então depende.